Já estamos de volta para falar sobre política e quem mais entende desse assunto é Paulo Roberto, que já está por aqui. Diga aí, Paulo. Estou tranquilo? Boa tarde, né? Boa tarde. Anchieta, eu recebo muitas mensagens, como você e todos nós aqui do jornalismo da ITA, e o pessoal está questionando por que no mesmo dia saem duas pesquisas, uma de manhã e uma à noite. Numa dá uma diferença de 6 pontos entre um candidato e outro, e na outra pesquisa, 15 pontos de diferença. Como é que se pode explicar isso ao eleitor brasileiro? Aliás, isso tem acontecido nas últimas eleições. Primeiro que é uma avalanche de pesquisa, né? Eu nunca vi tanto instituto de pesquisa. Essa semana nós temos 10 pesquisas, 2 a cada dia. Já saíram 2 ontem, tem 2 hoje e daqui até sexta-feira, cada dia 2. É uma avalanche de instituto de pesquisa, e só confunde a cabeça do povo. Agora, uma das respostas que a gente pode dar, porque tem uma certa experiência nisso, porque conversa com pessoas que são estatísticos, que fazem pesquisas e tal, é o seguinte: uma pesquisa pode ser feita no reduto do Paulo Roberto candidato, vai dar Paulo Roberto na frente. Se uma pesquisa for feita no reduto do Anchieta Araújo, em São José dos Cordeiros, por exemplo, sim, vai dar você na frente. Então, é uma das possibilidades. Agora, que confunde a cabeça do eleitor, confunde porque aparentemente não há razão, não teve nenhum fato novo. As pesquisas feitas nos mesmos dias, entre sexta e domingo, num instituto e no outro. Aí numa dá 15 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro, na outra dá 6 pontos. É confusão. Sinal já me disse aqui no ponto, sai um agora, tem 3 pontos a diferença. Olha aí. Então, à noite vai ter outra e, naturalmente, o resultado vai ser diferente. Então, a melhor pesquisa para você que nos assiste é aquela da urna. Você chega lá com aquele documentozinho verde, põe seu voto e aí está resolvida a situação. Ontem nós falamos aqui no Em Dia que a reunião que estaria marcada, olha o tempo do verbo, entre o ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, tinha sido cancelada. Aí hoje o TSE, através do seu presidente e de assessores, disse o seguinte: não, essa reunião nem estava marcada. Então, reunião que não estava marcada não pode ser cancelada. A verdade verdadeira é que o clima ficou outra vez difícil, complicado entre Ministério da Defesa e Tribunal Superior Eleitoral. A verdade verdadeira, e aqui a gente diz com todas as letras, ninguém é bobo para não entender, é que o presidente da República e o seu grupo, os seus aliados, não confiam no ministro Alexandre de Moraes. Isso está claro. Então, eles querem acompanhar, querem fiscalizar, querem ver a totalização. Pelo jeito, o ministro não vai deixar. E daqui para frente, sabe Deus o que pode acontecer. O diálogo vinha acontecendo, parece que agora romperam. Pois é. E a gente fica daqui aguardando. Pois bem, o prazo para registros de candidaturas encerrou-se ontem, dia 12. E aí o que é que vai acontecer a partir de agora? Algum candidato, a partir de hoje, dia 13, pode ser trocado, substituído, apenas se morrer. É a única possibilidade. Aí o partido se reúne, faz uma espécie de mini-convenção, indica um outro nome para substituir aquela pessoa que tenha morrido. Eu sei que isso também confunde o eleitor, porque ele vai dizer assim: e a situação de Ricardo Coutinho? E a situação de Jacó Maciel, de Douglas Lucena, ex-prefeito de Solânia e ex-prefeito aqui de Queimadas? A verdade é que esses casos se destacam mais aqui na nossa Paraíba, mas há muitos casos iguais, semelhantes pelo Brasil. Esse pessoal resolveu manter a candidatura, os partidos fincaram o pé porque recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí é aquilo que se chama juridicamente de candidatura sub júdice. Você pode lembrar do caso de Cássio Cunha Lima lá atrás, quando o Cássio disputou sub júdice, ganhou, teve mais votos, os votos inicialmente não foram computados, mais tarde, depois de um ano, que o Wilson Santiago estava na cadeira de senador, aí a Justiça deu direito a Cássio, ele foi lá e ocupou durante os 7 anos finais. Lembra disso, não é? Sim. Aliás, o caso de Ricardo Coutinho, só para a gente lembrar, tem um outro relator. Por que mudou? Mudou porque Rosa Weber, que era a relatora, assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal. Saiu da relatoria, que passou para o ministro Luiz Fux. Fux agora que vai cuidar desse caso de Ricardo Coutinho e a partir de agora é quem julga os embargos, os recursos, aquelas ações que foram ajuizadas desde ontem pela defesa. E o ex-governador, com quem eu falei hoje de manhã, disse que está muito animado. Acredita que sai dessa e que o registro será concedido. Esperar, né? As cenas dos próximos capítulos. Aliás, ontem, Anchieta, saiu um registro de um caso parecido com o de Ricardo em Brasília, no Distrito Federal. O ex-governador José Roberto Arruda conseguiu no TRE-DF o seu registro. Foi apertado o placar, 4 votos a 3, mas conseguiu estar comemorando, embora o Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal tenha dito que esse é que vai recorrer ao TSE para cancelar o registro da candidatura dele. É um negócio sem fim, né? Briga sem fim.
Nós estamos na fase de recebimento de presidenciáveis. Lembre-se que aqui nós tivemos em junho o presidente Jair Bolsonaro, tivemos depois o ex-presidente Lula. Hoje, a candidata do MDB, Simone Tebet, põe os pés em terras campinenses. Aí está a candidata, a senadora pelo Mato Grosso do Sul. Nesse instante, ela está em Salvador, na sede daquele bloco Ileaê, acho que é esse o nome. Está visitando lá os baianos. Daqui a pouco decola para Campina Grande, por onde deve chegar, aonde deve chegar, por volta de 1h da tarde, vai dar um giro com Pedro Cunha Lima, na zona leste de Campina Grande. Monte Castelo, Nova Brasília, Santo Antônio, Castelo Branco, Glória, Belo Monte, vai girar por ali. Aliás, Pedro Cunha Lima, me dizia uma colega de imprensa agora de manhã, é o que se chama hoje de coração de mãe, recebe todo mundo. Pedro hoje recebe a candidata Simone Tebet, e aí tem uma razão, porque a vice de Simone Tebet é a senadora Mara Gabrilli, que é do partido de Pedro, é tucana. É senadora pelo PSDB de São Paulo, então tem uma razão. Só que na sexta-feira, Ciro Gomes põe os pés em Campina Grande, quem vai recebê-lo? Dom Pedro Cunha Lima. E aí, por quê? Porque o Não, PDT porque Pedro é o candidato apoiado pelo PDT da Paraíba. PDT André tá Ribeiro, candidato. na federação aqui. Resolveram votar em Pedro porque não tem candidato a governador do PDT aqui no estado e as ideias do André Ribeiro, candidato a senador, batem com as ideias de Ciro Gomes, que nós vimos aqui agora há pouco aí na inserção, na questão de educação e coisas que o André defende e que o Ciro Gomes também defende. Então, hoje, Simone Tebet, sexta-feira, Ciro Gomes na Rainha da Borborema. Muito bem, bem-vindos à Rainha da Borborema. Só uma pergunta que um telespectador me fez agora quando eu ia entrando aqui na televisão. Quantas candidaturas foram impugnadas aqui no estado da Paraíba? Até ontem eu dei uma olhada, tinham sido 36. Teve uma candidatura a governo que também não obteve registro, foi o André, o Adriano Trajano. Ele não conseguiu o registro porque tem um débito para com a Justiça Eleitoral. Ele foi candidato a vereador em Campina Grande na última eleição e a Justiça Eleitoral alega que ele não prestou contas ou alguma coisa nesse sentido. Mas diz que vai recorrer e que vai disputar a todo vapor. Esperar, né? A pergunta de hoje, debate no calçadão da Cardoso Vieira, Boca Maldita de Campina Grande. Sim. Se todo esse dinheiro de emendas que os candidatos têm dito aí nos guias eleitorais tivesse chegado a Campina Grande, como estaria a Rainha da Borborema? Rapaz, eu não teria. Estava perfeita a cidade. Você sabe o que eu respondi? Eu respondi para quem me perguntou, estaria Zurique, na Suíça, uma Suíça. Saúde pública perfeita. Não, porque um diz eu botei 30 milhões, outro diz eu botei 20, 180, se somar tudo, dá bilhões de reais. É dia demais. Eu não sei para onde vai tanto dinheiro, não. É impressionante. Pois é isso, gente. Cumprimentar hoje nosso grande Onildo. O Onildo Brito nos recebeu, aquele cafezinho, aquela água, aquele papo. Dá vontade da gente ficar o dia todo lá. Rapaz, é uma Infelizmente pena, né? A gente não pode. É uma pena que chega na hora de sair, mas tem que ir, né? É verdade. Paulo, então até amanhã, né? Até amanhã, Chieta. É isso aí. Olha, e dentro das sabatinas com os candidatos a governador, dentro do